Me fala aí, você já ouviu aquela expressão que a minha casa tem alma? A gente vive falando isso aqui, a sua casa tem alma? Mas você sabe de fato como levar a alma a um ambiente, a uma casa, a um local? Eu sei que é uma coisa muito difícil de você mensurar, mas hoje eu vou te mostrar de uma maneira funcional. Como é que dá alma ao ambiente? Assiste aí que eu sei que você está curioso, vai lá! Oi pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Com Alma. Hoje eu quero explicar para vocês como levar alma a um ambiente de uma maneira muito fácil. E aí por isso que eu vou tentar explicar de uma maneira fluida também para ver se vocês entendem. Vamos lá. Eu já disse em alguns vídeos aqui no canal que é importante você sempre estar estudando. Quando eu falo estudar, é estudar o ambiente que você vai planejar. Não existe esse negócio de planejar, o ambiente nunca nasce do nada. Aí eu vou planejar um quarto, eu falo, vamos pôr uma cama aqui? Não, a gente tem que estudar, a gente tem que ver a planta da casa, a gente tem que entender quem é o usuário, do que ele gosta, os seus costumes. Então, a primeira dica que eu falo para você é o seguinte: estude o usuário, entenda o que é ele, do que ele gosta, quais são os seus costumes, seus hábitos, ele gosta o lado psicológico dele é extremamente importante e também o ambiente. Qual é o tamanho desse ambiente? Esse ambiente geralmente vai caber que tipo de mobiliário, qual é a função dele? Aí entra o lado também do estilo de decoração. Hoje em dia nós não projetamos nada sem saber o estilo de decoração do cliente. Então, se o cliente é minimalista, eu não vou colocar um ambiente maximalista para ele, que seria o oposto, e você vai errar completamente. E se você sabe que o seu estilo é um estilo mais tropical ou um estilo mais vintage, obviamente você vai buscar elementos que tragam essa essência do vintage para dentro do local. Então é importante você se conhecer, você conhecer o cliente, conhecer o local, antes de mais nada de planejar. E aí entra a tríade, uma outra tríade que eu sempre gosto de falar em tríade, a tríade da criação. Essa tríade da criação são 3 pontos extremamente importantes que, graças a eles, a gente consegue constituir um ambiente e dar alma para ele. A alma, na verdade, que a gente referencia aqui, gente, é que no final esse ambiente fica com a essência do dono. Então, por isso que a gente fala, o que é a alma dentro do ambiente? É a essência. Então, você entra dentro da casa da pessoa, você fala, cara, essa casa é a sua cara. Se ela tem a cara do dono, ela tem a essência dele, então ela tem alma. Agora, você entrar num ambiente onde parece um hotel, que não tem sentimento nenhum, aquilo não vai trazer referência histórica, referência de emoção para o usuário, entende? Então, o primeiro ponto é exatamente esse, história. Desses 3 pontos que você precisa entender na hora de criar esse ambiente, o primeiro é história. Por isso que é importante você estudar o cliente. Por exemplo, se o cliente for uma pessoa que viaja muito, obviamente a casa dele precisa ter um pouco dessas viagens, seja souvenirs, seja fotos, seja texturas, mantas, você entende? Você pode pedir para o cliente, ou se você tem, você traz um pouco dessas viagens para dentro da casa, porque a pessoa que entrar ali sabe que a pessoa viaja, a pessoa gosta de conhecer vários lugares do mundo, você entendeu? História é o primeiro ponto da criação. O segundo ponto é personalização. Olha que legal, você vai pegar um mobiliário, você vai pegar um local, um objeto e você vai personalizar ele. O que seria personalizar? Por exemplo, vou te dar um exemplo bem simples para você entender. Eu tenho uma poltrona que a minha avó me deu e essa poltrona tem um quê de história, não tem? E aí eu personalizo ela, eu mando fazer uma almofada que lembra da viagem que eu fui para Nepal, sei lá. E aí essa poltrona ficou personalizada, porque ela é uma poltrona histórica e eu coloquei uma manta que eu comprei no Nepal para colocar ali, porque vai dar um pouco mais de personalidade para ela. Isso não tem preço, gente, não tem preço. O tapete que você usou ali foi você que mandou bordar, ou então a foto que está ali, eu fiz um detalhe nela. Então personalize os objetos, personalize alguma coisa dentro desse ambiente para trazer essa emoção do cliente para dentro da casa, para dentro daquele local, entendeu? O terceiro ponto é um ponto meio... As pessoas gostam de discutir muito com a gente, que é a criatividade. Óbvio que todo ambiente que a gente cria tem que ter criatividade. Porém, quando a gente coloca o terceiro ponto como criatividade, é porque eu me referencio a pensar fora da caixa. Não tenha medo de ousar, gente. Eu brinco com muita gente que fala assim, eu quero um ambiente casa-cor, porque na casa-cor, como quem conhece a casa-cor sabe que é uma exposição de arquitetura, quem está projetando ali não tem medo de criar.
Então pensa fora da caixa e usa o que for mais surpreendente às vezes. Tá certo que muita coisa que tem ali não dá para usar, mas muita coisa dá para usar. Então pense fora da caixa. Personalize e use a criatividade a seu favor. Então os 3 pontos são esses. Primeiro, história. Segundo, criatividade. E o terceiro, personalização. Quando você junta essa tríade, você tem um poder tão grande de levar a alma para dentro. Às vezes é uma sala comum, mas você pega essa tríade e transforma, às vezes um tapete, uma parede, às vezes na parede você leva uma arte de um artista de rua que tem muito a ver com a viagem que o cliente fez. Então tudo isso, gente, leva e referencia o ambiente, você resolve às vezes o problema de um ambiente morto num passe de mágicas. Essa dica a gente dá para poucas pessoas e hoje eu resolvi trazer isso para vocês porque eu acho importante vocês morarem bem. Então, se você gostou, eu gostaria que vocês compartilhassem aqui no canal, eu gostaria que vocês comentassem. A casa de vocês tem alma? Como foi essa experiência de você levar isso para a casa de vocês? Traga para mim, vamos falar mais sobre isso, tá bom? Se você quiser saber mais sobre isso, manda aí embaixo, eu vou mandar o meu inbox e a gente conversa mais, a gente faz uma live e eu vou estar esperando vocês, tá bom? Semana que vem eu vou estar com mais um vídeo. Muito obrigado, um beijo e até lá!